Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia, uma boa tarde a todos. Se você me ouve pela primeira vez, meu nome é Pastor Alexandre. Meus demais amigos, um dia abençoado na sua vida, que Deus prospere, que Deus abençoe. Hoje, especialmente, dia 12 de outubro, o dia que se comemora uma data importante, o Dia das Crianças. A criança é o futuro da nação. Todos nós, um dia, fomos criança, a não ser os filhos das trevas, porque os filhos das trevas parece que eles nunca tiveram família, nunca tiveram mãe, nunca tiveram pai, irmãos, porque eu nunca vi um povo para odiar tanta família e ser tanto contra a família. É incrível. Mas tudo bem, meus queridos, vamos meditar hoje aqui no livro de Mateus, capítulo de número 19, versículo 14. Mas para nós contextualizarmos, vamos ler o 13 também, pouca coisa. Quero falar com vocês hoje sobre a importância de sermos como uma criança para entrarmos no reino dos céus. Versículo 13 diz assim: trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre ele pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Pegando aqui uma tradução mais atualizada, para a gente compreender melhor, diz assim no versículo 14 de Mateus 19: então disse Jesus: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Muito bem, meu amigo, minha amiga, hoje, como eu já disse, se comemora aí o Dia das Crianças. Também, a gente não pode dizer que não, também se comemora também a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Mas o segmento evangélico, os cristãos evangélicos, eles não fazem, não fazemos devoção a santos. O nosso único santo é Jesus. Os demais santos têm seu cunho histórico, ninguém vai desrespeitar ninguém, mas nós não oramos, e não rezamos nada disso para nenhum tipo de santo. A gente só ora para Deus e pedindo sempre no nome do Senhor Jesus, como a Bíblia ensina. Mas muito bem, esse daqui não é o nosso foco. Nosso foco aqui é falar sobre criança, como ser como uma criança. Quem é pai? Um avô, tio. Observe que quando você briga com a criança faz uma coisa de errada. Aí você bota ela até de castigo lá. Eu com minhas filhas de botar de castigo, por exemplo, tinha 5 anos, ela fica 5 minutos de castigo. Lembrando aí, pensando que você fez errado, a gente perdeu com a super não. Eu fico imaginando minha filha quando estava com 10 anos, já minhas filhas, colocava ela de castigo 10 minutos, já com 10 anos. Nunca fomos de bater, graças a Deus também nunca precisou. Mas o que eu paro e penso é que uma criança, você briga com ela, você põe ela de castigo, sabe? Você ralha com ela, mas ela continua amando. Ela, na hora, ela até te odeio, A criança fala pro pai e a mãe: não gosto de você, não queria que nasce nessa família, coisa assim que a criança fala. Mas daqui a pouco passa 10, 15 minutos, 20, e a criança está te amando. A criança está ali, te dando carinho, te dando atenção. Para ela é como se nunca tivesse acontecido nada. Nada. E não só isso, a criança não tem maldade, a criança, ela é pura. É pura. E é tanta coisa que nós podemos falar sobre crianças, A pureza da criança, sabe? A criança é um ser único. E até nós mesmos, se nós lembrarmos, eu tenho certeza que você vai lembrar alguma coisa aí que seu pai e sua mãe fez quando você era criança, até fez com você, te bateu, te deu uma surra. Eu mesmo tomei surras injustas, Tinha umas que eu tomei que era justa, Meu pai descia a lenha. Mas teve uma mesmo que eu tomei injusta, porque eu não tinha feito nada. Eu apanhei aquele dia, apanhei muito. E aí você para e pensa em relação a isso, você diz assim: poxa, eu tenho ódio do meu pai, eu tenho ódio da minha mãe. Não tem não. Você pode ter construído um ódio, ter construído um sentimento negativo em relação ao seu pai e sua mãe, já na fase da adolescência para a fase adulta, ou na fase adulta pela convivência. Mas não propriamente porque quando você era criança, muito raro, a não ser coisas muito graves, que infelizmente acontecem, não quero nem falar sobre isso, mas que infelizmente alguns pais acometem contra seus filhos, que coisas terríveis. Eu não vou falar porque o canal não é para isso. Mas o que eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, é que nós temos que resgatar essa criança lá dentro de nós. Não para que a gente seja um abobalhado ou brincadeiras, não, porque nós somos adultos. Mas resgatar o quê, pastor? Resgatar essa pureza. A pureza da criança. Resgatar a criança que consegue perdoar. A criança que consegue ter um olhar puro e não ver a maldade
no próximo. A criança que consegue amar sem nada em troca, ou quase nada. A criança, ela te ama independente, seu filho, sua filha. Se você tem dinheiro, se você não tem. A criança, ela ama o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos, unicamente pelo fato dela querer estar junto, convivendo, sentindo carinho, sentindo atenção, sentindo a proteção dos seus pais. Eu aqui pensando agora nesse tema, porque eu quero que vou até relatar uma coisa para vocês. Eu geralmente não preparo nada. Eu pego aqui, eu pego um versículo, eu pego um capítulo, eu leio, medito e começo a falar com vocês, né? Eu acho que não gosto muito dessa coisa preparada, não gosto. Prefiro sempre assim, saber de ser espontâneo. E eu aqui agora pensando nesse tema, eu estava falando assim da pureza, da criança viver em família, eu estava até assim refletindo sobre a nossa convivência na igreja. Muitos irmãos na igreja, alguns precisam resgatar essa essência da criança. Aprender a estar na igreja, viver na igreja, como irmãos em Cristo, respeitando, amando uns aos outros, sem aquele olhar ruim. Ah, mas o irmão, esse irmão não presta, esse irmão isso. Não, sem isso. Mas por outro lado também há muitos irmãos em nosso meio que eles querem apenas ser acolhidos. Pessoas que chegam na igreja maltratadas pela vida. Pessoas que chegam na igreja abandonados. Sabe, passaram por tantas coisas. E muitas vezes as pessoas chegam na igreja porque elas não querem nada, elas querem apenas serem amadas. Serem apenas recepcionadas, se sentirem parte de algo importante. E a igreja é algo importante. É sim. E infelizmente, algumas igrejas acabam não dando a devida atenção, não dando o devido acolhimento, não dando, sabe, o amor que essas pessoas precisam receber. Chegam como crianças, querendo a atenção de seus pais. E nós, como crentes mais velhos, que antigamente na igreja chamava, meu pai espiritual, minha mãe espiritual, minha mãe na fé, meu pai na fé. Então nós, como crentes mais velhos, nós temos essa incumbência, sim, de receber essas pessoas, esses novos convertidos, como se fossem nossos irmãos que acabaram de nascer, para que a gente possa ensiná-los, para que a gente possa alimentá-los, para que nós possamos cuidá-los, para que lá na frente eles também vão replicar esse mesmo amor que eles receberam para com o próximo também, que estará precisando. Bem, meu querido, meu amigo, minha amiga, precisamos sim sermos como crianças, para que nós possamos conquistar e entrarmos no reino dos céus. Porque sem eles, sem isso, nós não vamos conseguir. Porque o próprio Senhor Jesus disse que o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas, ou seja, parecidos com crianças. Não é ser criança, é parecido com criança, a pureza da alma. Deixa eu pastorar para você. Pai querido, Pai amado, Senhor abençoa essa irmã, Senhor. Ó Deus, é a mim também, Senhor. Nos ensina, Pai, meu Deus, a sermos como crianças, Senhor, tendo esse olhar de amor, Senhor, esse olhar, Senhor Deus querido, Pai eterno, de pureza, Senhor, no coração, na alma, nas atitudes, ó Pai. Senhor Deus querido, abençoa cada um, ó Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te peço agora, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, abençoa, Senhor Deus também, Senhor. Cada família, Senhor Deus, com a bênção da prosperidade, da saúde, meu Deus e meu Pai, ó Deus, Pai, que possamos, ó Pai, viver, Senhor, o melhor desta terra. Pai, abençoa o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meu querido, meu amigo, minha amiga, hoje sábado, dia 17, dia 12 de outubro, um dia abençoado na sua vida, Deus te abençoe, um beijão no coração e até amanhã, querendo Deus. A paz do Senhor.